CNN Prime Time de volta. Nos Estados Unidos, chegou ao fim a caçada pelo brasileiro foragido na Pensilvânia. Foram 14 dias de buscas com direito a alertas de risco elevado à população. O Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua depois de matar a ex-namorada a facadas na frente dos 2 filhos pequenos dela em 2021. Nos últimos dias, tudo indicava que a polícia estava na reta final e acabou capturando Danilo hoje com uma mega operação envolvendo centenas de policiais. Depois de localizar o brasileiro com a câmera térmica de uma aeronave, a polícia ainda contou com um cão farejador que mordeu o Danilo. A nossa correspondente Mariana Jangiacomo está ao vivo conosco, fala direto dos Estados Unidos. Mariana, boa noite. Que maluquice, né? Que loucura que foi essa caçada ao Danilo e que termina hoje de uma forma chamando a atenção de todo o país, né? Exatamente, Thaís. Foram 14 dias de buscas. Boa noite a todos. 14 dias de buscas que chamaram muita atenção aqui nos Estados Unidos. O governo americano muito preocupado com a fuga de Danilo Cavalcante. O nome dele foi parar até na lista da Interpol, de tão perigoso que ele é considerado. Então, os policiais mandaram alertas para as pessoas que estavam ali nas regiões das buscas para ficarem em casa, trancarem as portas das casas, as janelas, os carros. Enfim, foi realmente algo que mobilizou o país, essa procura, mobilizou centenas de agentes e terminou então hoje com essa captura que aconteceu hoje cedo. Agora, Danilo Cavalcante está em um presídio, no presídio estadual da Pensilvânia, um presídio de segurança máxima com capacidade para cerca de 3.800 detentos. As autoridades disseram que não havia condições de mandar Danilo Cavalcante de volta lá para o presídio do condado de Chester, de onde ele escapou. Aquelas imagens, inclusive, dele escapando, dele escalando as paredes e indo até o telhado, chocaram o mundo, né? Viralizaram na internet. Até um carcereiro chegou a ser demitido porque não viu Danilo fazendo isso, subindo até o telhado, e aí Danilo conseguiu fugir por causa disso. Então ele foi removido, foi transferido, na verdade, de penitenciária e agora deve continuar cumprindo o resto da pena de prisão perpétua nesse presídio estadual, na penitenciária estadual da Pensilvânia. Agora, a promotora distrital do condado de Chester, que cuidava desse caso, a Debbie Ryan, disse que conversou hoje com os familiares da vítima de Cavalcante, da Débora Brandão, a ex-namorada dele que foi morta em 2021. A promotora disse que essa família estava em uma aflição imensa, sem se sentir segura em lugar nenhum, trancada em casa, na verdade, por causa disso, é claro. Então, fez questão de ligar assim que soube da prisão, assim que soube que Danilo Cavalcante tinha sido encontrado. E os policiais disseram que, na verdade, essa captura, apesar dos 14 dias de buscas que foram muito desafiadoras, é importante a gente lembrar, porque aconteceram numa região de mata densa. Danilo Cavalcante é um homem de cerca de 1,5 metro de altura, é um homem magro, então isso dá vantagem para ele na hora de se esconder. Os policiais também tiveram outros desafios ali, como a umidade, o calor muito intensos, tudo isso dificultou muito essas buscas. Mas, apesar de tudo isso, apesar desses 14 dias intensos de buscas, hoje o encontro entre os agentes e Danilo Cavalcante foi rápido. Durou cerca de 5 minutos apenas. Cavalcante até tentou fugir, mas foi rendido pelos policiais e foi levado primeiro para um cartel da Pensilvânia, passou por uma avaliação médica e depois foi transferido para essa penitenciária estadual. Inclusive, há imagens do Danilo Cavalcante saindo com as mãos e com os pés algemados. A preocupação aumentou muito, foi crescente conforme essas buscas aconteciam, Thaís, porque aqui nos Estados Unidos, na verdade, a polícia costuma levar bem menos para recuperar foragidos, assim, costuma levar menos de 24 horas em buscas como essas. Então, quanto mais o tempo passava, mais as pessoas ficavam preocupadas, mais os policiais insistiam que Danilo Cavalcante estava sim na Pensilvânia, que ele não tinha saído do estado e que os flagras dele, né, em câmeras de segurança, a gente viu várias imagens de Danilo Cavalcante feitas por câmeras de segurança, mostravam que essa fuga estava cada vez mais difícil para ele, cada vez mais ele precisava de ajuda e cometia deslizes. E essa foi uma tática usada pelos policiais nessas buscas. Os policiais tentaram estressar Danilo, colocar pressão em cima
forma dele apertar o cerco para que ele cometesse erros, cometesse deslizes que acabassem mostrando, indicando o paradeiro dele. Até os policiais chegaram a usar um áudio gravado pela mãe dele, um áudio em português. Viaturas e helicópteros tocaram esse áudio pedindo para que ele se entregasse às autoridades. Então tudo isso fez parte dessa estratégia, uma ação coordenada entre vários tipos de polícias aqui dos Estados Unidos. Até mesmo a SWAT foi acionada e participou dessas buscas, serviços de inteligência dos Estados Unidos. A imprensa toda estava muito em cima dessa história também, cobrando os policiais a todo minuto, querendo entender exatamente como essas buscas estavam sendo feitas, quantos agentes estavam empenhados, quais as decisões e o porquê das decisões. Foram buscas que mudaram ali de caminho, de rota, várias vezes, com base nas movimentações de Danilo Cavalcante, que realmente teve essa vantagem na hora dessa fuga, a vantagem de ser um homem de 1,5 metro de altura, um homem magro, um homem saudável. A gente viu ali ele escalando, né, as paredes para conseguir fugir da cadeia. Então tudo isso dificultou muito essa operação de buscas, mas hoje os policiais celebraram bastante o resultado porque ninguém ficou ferido. Existia muito essa preocupação de que ele pudesse ferir alguém pelo caminho, claro, né, mas isso não aconteceu. A gente preparou uma reportagem com o dia aqui do Danilo Cavalcante, resumindo um pouco como foi esse encontro dele com as autoridades. Vamos assistir, Thaís. As imagens mostram Danilo Cavalcante sendo escoltado do quartel da polícia da Pensilvânia para outro centro de detenção. Ele já saiu com as mãos e os pés algemados. Cavalcante foi encontrado hoje cedo, às 8 da manhã, pelo horário local, deitado no meio de uma mata em uma cidadezinha rural a cerca de 50 quilômetros da Filadélfia. Durante a madrugada, um drone com câmera térmica detectou um sinal de calor na região. Por causa de uma tempestade, as buscas precisaram ser suspensas, mas foram retomadas na manhã. Cavalcante tentou fugir, se rastejando pela mata, segurando o rifle, mas foi impedido por um cachorro treinado pelos policiais. Ele foi mordido e recebeu atendimento médico no local. O tenente-coronel George Bivens, um dos responsáveis pelas buscas, descreveu Cavalcante como um homem desesperado que tentou resistir à chegada dos policiais. You know, I don't know that he was particularly skilled. He was desperate, and I've said that all along. You have an individual whose choice is go back to prison and spend the rest of your life in a place you don't want to be, or continue to try and evade capture. He chose the evade capture. Nos últimos dias, as autoridades mudaram as rotas das buscas diversas vezes, com base nas atualizações sobre o paradeiro de Cavalcante. No fim de semana, ele roubou e depois abandonou uma van e chegou a ir até a casa de um ex-colega de trabalho, onde foi flagrado pela câmera da campainha eletrônica. Foi com essa imagem atualizada que os policiais perceberam que Danilo tinha mudado a aparência e conseguido roupas novas. Ele tirou a barba e vestia um moletom verde. Na segunda-feira, Cavalcante ainda chegou a invadir uma casa pela garagem e conseguiu roubar um rifle, aumentando ainda mais a preocupação com o caso e a pressão sobre os policiais, que foram duramente questionados pela imprensa local todos esses dias. De Nova York, Mariana Jangiacomo. Aí, que caçada, hein? Lorival Santana, nosso analista de internacional, já conosco. Lorival, não teve, né? Quer dizer, ele é um criminoso, né? E poderia ter qualquer nacionalidade, inclusive a nacionalidade americana, mas é um brasileiro que já tinha cometido um crime aqui no Brasil, o assassinato de um rapaz em Tocantins, em 2017, conseguiu fugir, foi embora para os Estados Unidos e levou esse tempo todo até cometer outro crime, né? E fugir de novo. Como é que isso reflete na... Será que eles fazem essa separação de que o fato dele ser brasileiro não explica a quantidade de crimes que ele cometeu? Reforça uma impressão negativa sobre o Brasil, sobre os países latinos de maneira geral, com relação a dois aspectos: a impunidade, afinal ele cometeu um assassinato em novembro de 2017, ele era o único suspeito e por falta de capacidade das autoridades brasileiras, ele pôde deixar o Brasil, aparentemente foi primeiro para Porto Rico, depois para os Estados Unidos. Como que um criminoso procurado deixa o país dessa forma, atravessa a fronteira por algum ponto, né? E houve uma certa desistência das autoridades, como acontece no Brasil com tantos assassinatos não elucidados, né? Simplesmente desistiram
de investigar o caso e agora, com o surgimento dele nos Estados Unidos e toda essa repercussão, ele foi marcado então uma audiência para outubro em relação a ele. Então, primeira questão, a impunidade. E segundo, o assassinato de uma ex-namorada. Né? Quer dizer, o feminicídio, a violência contra as mulheres é algo que tem um índice muito grande no Brasil e nos países latinos de maneira geral. E talvez dentro do mindset dele, dentro da mentalidade dele, ele poderia, já tendo cometido um assassinato no Brasil, ele poderia escapar, se safar de matar a própria namorada com mais de 30 facadas na frente da filha e do filho pequenos dela. Inclusive, a filha de 7 anos teve que depor na polícia. Então, isso em 2021. Esses são dois aspectos que, infelizmente, são estereótipos ligados ao Brasil, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, nos países avançados, e que o Danilo Cavalcante vem a reforçar. Esse da impunidade é muito grave, né? Afinal de contas, ele comete um assassinato, a queima-roupa e vai embora, né? Vai embora de avião, vai embora para os Estados Unidos, ou seja, como assim, né? Se a justiça brasileira fosse mais eficaz, a polícia, o sistema de justiça, ele não teria matado a Débora Evangelista Brandão. Essa é a conclusão. Bom, Caí, acabou e agora ele vai ficar preso num lugar, acho que de segurança máxima, né? Para evitar malabarismos como que aconteceu. Tem isso também, né? Exato. Em maio, um outro presidiário tinha fugido dessa mesma prisão e da mesma forma. Então, há um sério questionamento também sobre essa prisão especificamente. Mas isso é raro nos Estados Unidos. É bem raro mesmo. Lorival, obrigada. Até já.